Bom, vamos lá, sexto ano. Vamos continuar com a correção da lista de exercícios sobre adição. Aqui, ele está pedindo para a gente completar esses espacinhos vazios aqui com o valor que falta para que essa soma esteja correta, tá? Então, a gente tem que analisar o seguinte: qual o número que faltaria entrar aqui para que a soma entre os 4 algarismos estivesse correto aqui embaixo, tá? Lembrando que a gente sempre vai ter só uma opção, porque aqui a gente só pode preencher de 0 a 9. Se só pode preencher de 0 a 9, a gente só tem uma opção em que o valor vai bater aqui embaixo certinho, tá? Então, olha bem, se eu tenho 3, 2 e 7 aqui já na coluna das unidades, deixa eu anotar aqui em cima as ordens, né? Unidades, dezenas, centenas, e aqui, ó, seria a unidade de milhar. Então, se a gente só tem na unidade aqui o 3, o 2 e o 7 sendo mostrados, nós temos que somar eles e ver quanto falta para a gente preencher nesse espacinho vazio e conseguir resolver essa conta do jeito certo. Então, olha bem. 3 com 2, 5. 5 com mais 7, 12. Eu tenho 12 aqui, mas o final 2 aqui estaria errado. Eu teria que botar o final 3. Então, o 12, para ter final 3, eu poderia tentar o 13, eu poderia tentar o 23, o 33, certo? Só que, para eu chegar no 13, eu precisaria somar só mais um. Né? 12 mais 1, 13. Agora, se eu quisesse chegar no 23, eu teria que botar o 12 com mais 11. Porque aqui a gente chegaria, ó, 23. Mas como é que eu vou colocar, adicionar 11 se eu só posso adicionar na unidade? Aqui eu teria que adicionar na unidade e na dezena. E aqui não é possível, tá? Então aqui eu só vou ter a opção de adicionar o valorzinho 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 7, 13. Então fica o 3, e aí a gente tem que sempre lembrar disso. Fica o 3, sobe o 1 para a coluna das dezenas. Agora a gente tem esses valores aqui para somar e dar 3 lá no final. Olha bem. 1 com 7, 8. 8 com 3 dá 11. 11 com mais 8, 19. O 19, deixa eu anotar aqui de novo. 19. O 19, eu teria que somar quanto para chegar a 3? Seria o quê? 19. 20, 21, 22, 23, certo? Eu teria que adicionar 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, adicionar 4, daria 23. Se eu quisesse chegar a 33, eu teria que adicionar 14, e não seria possível, tá? Só posso colocar um algarismo aqui, só posso botar uma ordem, eu não posso botar duas ordens, o 4 e o 1 na frente dele. Então, aqui a gente chegaria no 23, se eu somar 4 aqui. Aqui, então, a gente está somando 23, ó. Tudo isso daqui dá 23. Fica o 3 e sobe 2. Lá para a casinha agora da centena. Agora eu tenho 2, o 4, um espaço vazio e o 2. Ó. 2 mais 4, 6. Com mais 2, 8. Com mais quanto viraria 0? Ou seja, depois do 8, o número que vem com 0 no final é o 10. Então, 8 mais quanto daria 10? Aqui já seria o nosso 2. Ó. 2 mais 4, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Fica o 0 e vai o 1.
Repara que aqui não temos nada para ser somado. O 1, então, somando com nada, é igual ao 1 que apareceu lá embaixo. Então, olha os valorizinhos que apareceram aqui, ó. 1, 4, 2. E aí bateu tudo certinho com esses valorizinhos que a gente jogou lá para cima. Certo? Entenderam como é que é a resolução do exercício? Vamos resolver preenchendo os valores que faltam, e a gente sempre só vai ter uma opção, tá? A gente vai preencher com os valores que faltam para nossa soma estar correta, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, o 2 com mais quanto dá 5? Assim, quando a gente só tem duas parcelas, fica bem mais prático do que esse exemplo que a gente tinha com 4 parcelas, né? Então vamos lá. 2 mais um número é igual a 5. Bom, 5 menos 2 dá 3. Se a gente fizer de trás para frente, é só a gente usar a subtração, né? Aqui, não, o 3 mais 2 deu 5, então não passamos a usar nada na casa das dezenas, então a gente não precisa jogar aquele númerozinho lá para cima, né? Aquilo que a gente costuma dizer, sobe 1, sobe 2, né? O valorzinho que vai lá para cima. Então aqui, 3 mais quanto dá 5? Acabamos de fazer esse cálculo aqui do lado, só que agora aqui embaixo é o 2. 3 mais 2 dá 5, também não subiu nada. Agora, um número mais 5 dá 2. Bom, depois do 5, o primeiro número que termina em 2 é o 12, né? Então, para a gente chegar no 12, seria 5 mais 7, tá? Se a gente pudesse pensar ao contrário, a gente pegaria esse próximo número que tem o 2 lá no final, o 12. 12 menos 5 dá 7, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção nessas situações é o seguinte, ó. O 7 mais 5 dá 12. O 2 fica e o 1 vai para a próxima ordem, para a próxima colunazinha aqui de números, tá? Então, aqui, ó, 7 mais 5, 12, fica o 2, sobe o 1. 1 mais 8, 9. 9 mais algum número tem que terminar em 8. Bom, depois do 9 aqui, né? 1 mais 8. Depois do 9, o número que termina em 8 é o 18. Então, qual número somado a 9 que dá 18 para a gente? Seria o 9 de novo. Ó, 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. Esse 18 fica o 8 e sobe o 1. Esse 1, como não tem nada nessa coluna, aqui já a coluna, né? A ordem da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, aqui já é a dezena de milhar. Ó. Na casa da dezena de milhar não tem nada, só tem esse 1 lá em cima, então a gente já joga ele direto aqui para baixo. Tá bem? Então esse valorzinho aqui ficou correto com esses números preenchidos. Tá certo? Vamos lá. Letra C. 9 mais algum número termina em 1. Depois do 9, qual número é terminado em 1? Logo em seguida dele, né? Seria o 11. Então, 9 mais quanto daria 11? 9 seria o 10. 11 seriam dois números depois dele. Então, 9 mais 2, 11. 11 é aquela situação, passamos do nosso valor, tá? Passamos do nosso valor, que poderia ser preenchido em uma coluna só na ordem da unidade. Nós então vamos usar a ordem da dezena. Ó. 9 mais 2, 11, fica 1, sobe 1. Agora aqui nós temos o 1, algum número, mais 7, que dá 1. Então vamos lá. 7 mais 1, 8. 8 mais algum número tem que dar o número que é logo depois do 8 que termina em 1. Bom, tem que ser o 11. Então aqui, ó, 8 mais quanto dá 11? 8 mais 3. Olha bem. 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Fica o 1 e sobe o número 1. Aqui nós temos 1 mais 1, 2, mais algum número que vai dar 6. Qual o número que logo em seguida dá o 6? É o próprio 6, né? Que dá o 6 no final, é o próprio 6. A gente não precisa chegar no 16, até porque não daria para 1 mais 1, 2. 2 mais 14 seria o 16. Eu não tenho como preencher o 16 aqui. Então, o que a gente tem que fazer aqui é
1 mais 1, 2. 2 mais 4 dá 6, certo? O 6 não passou da nossa ordem que está sendo utilizada aqui, que já é a nossa centena, para a unidade de milhar. Então, o que a gente vai fazer? Não põe nada lá em cima. Aqui nós temos, então, 8 mais algum número para dar 0. 8 mais algum número para dar 0, esse 0 aqui é de um 10, né? Então, 8 para chegar a 10, faltam 2. 8 mais 2, 10, fica o 0, sobe 1. Repare bem, ó. 1 mais 3, nós temos 4. 4 mais 7 dá 11. Olha o 1 já aparecendo aqui embaixo, tá? Então, 11 ficou 1, sobe 1. 1 mais um número mais 9 que dá 5. Bom, se o 1 mais 9 já deu 10, o número que dá terminado em 5, mais próximo deles, é o 15. Então, 1 mais 9, 10. Para chegar a 15, faltam 5. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 15. Tá? 15 fica o 5, sobe o 1. 1 mais 9, 10. Mais algum número para terminar em 9. Bom, se eu já estou no 10, o próximo número que termina em 9 é o 19. Então, aqui, 1 mais 9, 10, com mais 9, 19. Esse 19 fica o 9, sobe o 1. 1 com mais nada dá 1. Tá bom? Vamos fazer essa última, tá? Vou parar aqui na letra D e gravo um outro vídeo depois para o vídeo poder ser postado lá. Então, aqui, ó. 8 mais um número termina em 2. Depois do 8, tem que ser o 12. 8 mais 4 é igual a 12. 12, fica o 2, vai o 1. 1 mais 3, 4. 4 com mais 1 daria o 5, certo? Não precisa jogar nada lá para cima. 3 mais algum número que dá 5. Esse número é o 2. 3 mais 2, 5. Não precisa jogar nada lá para cima. Não estamos usando a próxima ordem. Então vamos lá. Um número mais 4 que dá 9. Esse número é o 5. 5 mais 4, 9. Não passamos para a próxima ordem. Olha bem, 6 mais 5 dá 11, fica um 1, vai 1. 1 mais 9, 10, com mais um número para dar 17. Então, eu tenho que botar aqui o próprio 7, tá? Aqui já deu 1 mais 7, 8. 8 mais 9, 17, tá? Já deu aqui o 17, porque foi o 1 lá para cima. 1 mais nada dá 1. Resolvemos essa questão, tá ok? Tentem fazer os exercícios, tá? Prestem bem atenção nessa explicação que eu estou tentando dar aqui para vocês. Eu estou sempre tentando resolver de um jeito mais simples logo no início, tá? Mais explicadinho, com o máximo de detalhes que eu consigo, tá bom? Quando a gente já chega aqui no final, a gente já está fazendo um pouco mais rápido, porque eu espero que vocês estejam entendendo já lá no início e conseguindo aplicar melhor aqui nessa parte, tá bom? Então, no próximo vídeo que eu botar, eu já vou colocar acelerando um pouco mais, para até que a gente consiga fazer esses exercícios mais rápidos e nós não estouremos o tempo que o vídeo é permitido de ser postado lá no YouTube para mim, tá bom? Então, façam os exercícios, continuem as listas. Um abraço.